Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmos. Primeiro, de versículo de 1 a 6, e em seguida, orar o Pai Nosso. Os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Determino ser feita a leitura da ata anterior. A ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 5 dias do mês de agosto de 2020, com início às 17 horas, com a presença de todos os vereadores: Valdemir Adriano Domingos, José Francisco Costa Cavalcante, do MDB, Alanziel Moraes Silva, do PSD, Divino Moreira de Alcântara, do PTB, Neide Márcia de Jesus, Walter Nilson Ilha da Silva, do PSDB, Enivaldo Domingos Braz, Léa Márcia Cabral, Livani Victor de Oliveira, do PP. Depois de verificar a presença de todos, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmo 27, versículo de 1 a 4. Em seguida, o senhor presidente anunciou a leitura e discussão da ata anterior, e a qual foi aprovada sem restrições. Continuando, passou para a ordem do dia com as matérias do Executivo e determinou ser feita a leitura do projeto de lei número 019/2020. Dispôs sobre a lei número 645/2014, de 11/8/2014, e dá outras providências. Após a leitura, passou mesmo às devidas comissões para dar seus pareceres. Continuando, fez a leitura do parecer número 021/2020, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Justiça e Redação, favorável ao projeto de lei número 018/2020. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Aprovado por unanimidade. No ato contínuo, entrou em discussão o projeto de lei número 018/2020, dispõe sobre transposição, transferências, remanejamento e suplementação de créditos orçamentários no âmbito do Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de fontes de recursos e utilização do superávit financeiro do exercício anterior no vigente orçamento. Não havendo discussão, entrou em votação, que através do voto nominal, e fez a chamada 1 por 1 e foi aprovado por unanimidade na primeira votação. Em seguida, entrou em discussão os projetos de lei de número 016/2020, 16 do C/2009, projeto de lei número 017/2020, dispõe sobre acrescentar o artigo 49A na lei número 683, de 8/12/2015. Não havendo discussão, entrou em votação. Todos aprovados por unanimidade na segunda e última votação. Continuando, passou para as matérias do Legislativo e determinou ser feita a leitura dos requerimentos de autoria do vereador Divino, de número 120/2020, solicitando o senhor prefeito municipal no sentido de construir quebra-molas na rua 212 do setor Jardim Maia. Requerimento número 122/2020, solicitando o senhor prefeito municipal no sentido de contratar funcionários para cuidar da limpeza das ruas, avenidas e praças do setor Santo Antônio da Barra. Requerimento número 127/2020, de autoria do vereador Walter Nilson, solicitando o senhor prefeito municipal no sentido de fazer limpeza geral no setor Glória dos Marinhos 3. Após a leitura dos requerimentos, entrou em discussão. Pela ordem, os vereadores Livani e Alanziel se manifestaram referentes aos requerimentos de autoria do vereador Divino para parabenizar pela sua iniciativa. E não havendo mais discussão, entrou em votação. Todos aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria escrita na ordem do dia, a palavra ficou franca para apresentação de requerimento verbal. Pela ordem, o vereador Livani fez um requerimento verbal ao senhor presidente, solicitando ao secretário do Meio Ambiente no sentido de fazer o mutirão de limpeza no córrego Jatobá.
Após o pedido verbal, entrou em discussão. Não havendo manifesto, entrou em votação. Aprovado por unanimidade. Em seguida, a palavra ficou franca aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Alanziel se manifestou e agradeceu a Deus pela oportunidade, cumprimentou a todos os presentes e parabenizou o senhor prefeito pela pavimentação asfáltica e por todos os requerimentos atendidos. E não havendo mais manifesto e mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a todos e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 18h30 e antes convocou a todos para a próxima sessão, dia 6 deste. Após a leitura da ata, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata. Passo para as matérias da ordem do dia. Matéria da parte do Executivo. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer 022/2020. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Parecer número 22/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento. A emenda do projeto de lei número 19/2020. Emenda dispõe sobre alterar a lei número 645 de 11/8/2014 e da outras providências. Voto do relator. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 19 de 5 de agosto de 2020, emite o parecer nos termos como se vê adiante. Primeiro relatório. O senhor prefeito pretende com esse projeto de lei alterar a lei número 645 de 11/8/2014. No artigo 1º foi dada a nova destinação jurídica do imóvel localizado no setor Parque Alvorada com área de 8.357,54 metros quadrados de propriedade do município, transformando o regime jurídico de bem público de uso comum para bem público do uso dominical, permitindo assim a doação nos termos legais. Em sua justificativa, o autor do projeto explica que tal situação se faz necessária em virtude do equívoco da área apossada pela donatária, pois, conforme a lei nº 643, de 12/7/2014, foi doada a área de 519,90 metros quadrados e encontrada empossada 837,54 metros quadrados, conforme se vê nos memoriais em anexo. Assim, o projeto de lei merece respaldo legal, porquanto não há impedimento do plano de vista jurídico para sua aprovação. Segundo o voto do relator. Diante do exposto, considera a matéria legal juridicamente correta e no mérito eu aprovo. Relator Divino Moreira de Alcântara. Terceiro voto da comissão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em sessão de 6 de agosto de 2020, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade no mérito pela aprovação do projeto de lei número 19/2020, de 5/8/2020, que dispõe sobre alterar a lei número 645, de 11/8/2014 e da outras providências. Sala das reuniões de Constituição, Sala das reuniões de Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 6 dias do mês de agosto de 2020. Presidente Livanir Victor de Oliveira, relator Divino Moreira de Alcântara, secretária Léa Márcia Cabral. Quarto parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, em sessão de 6 de agosto de 2020, acatando o voto do relator, opinou unanimemente pela juridicidade no mérito pela aprovação do projeto de lei número 19/2020, de 5/8/2020, que dispõe sobre alterar a lei número 645, de 11/8/2014 e da outras providências. Sala da reunião de Comissão de Finanças e Orçamento, aos 6 dias do mês de agosto de 2020, presidente Nivaldo Domingos Braz, secretário José Francisco Costa Cavalcante, relator Livanir Victor de Oliveira. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Continuando, está em discussão do projeto de lei número 19/2020. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o projeto de lei pela primeira votação. Continuando, está em discussão o projeto de lei número 18/2020, que dispõe sobre transposição, transferência, remanejamento, suplementação de créditos orçamentários do âmbito do Poder Executivo Municipal, autoriza a abertura de fontes de recursos utilizando o superávit financeiro do exercício anterior no vigente orçamento e dar outras providências. Não havendo discussão, entrou em votação, que é através de voto nominal. Divino. Favorável. Walter Nilson. Neide. Favorável. Alanziel. Favorável. Dedé. Leia. De
unanimidade na segunda e última votação. Passo para as matérias do Legislativo. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei número 020/2020, de autoria do senhor vereador Alan Ziel. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Projeto de lei número 20/2019. Nova Glória, 6 de agosto de 2020. Vereador Alanziel Moraes Silva dispõe sobre dar nova redação ao artigo 1º e 2º da Lei 762, de 15 de 8 de 2018 e da outras providências. A Câmara Municipal de Nova Glória aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Altera o artigo 1º e 2º da Lei 762, de 15 de 8 de 2018, que passa até a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito a todos os servidores do município que se aposentaram ou já tiverem requerido o seu benefício. Artigo 2º. A honraria referida ao caput artigo 1º poderá ser entregue em qualquer mês do ano, independente de sua sessão. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação na sala da sessão da Câmara Municipal de Nova Glória aos 6 dias do mês de agosto de 2020. Vereador Alanziel Moraes Silva. Justificativa. Projeto de lei número 20/2019, Nova Glória, de 6 de agosto de 2020. A emenda dispõe sobre dar nova redação ao artigo 2º da Lei 762, de 15 de 8 de 2018 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadoras, nobres colegas, diante da impossibilidade de nos reunirmos em razão do Covid-19, a pandemia que assola o nosso país, e diante da homenagem que também não pode deixar de ser feita aos servidores do nosso município que se aposentaram, a presente alteração de lei possibilitando a entrega da respectiva honraria em qualquer mês do ano, na medida que se impera. Diante do exposto, o vereador propositor dessa norma conta com a colaboração dos demais pares para aprovação da matéria. Respeitosamente, vereador Alanziel Moraes Silva. Após a leitura do projeto, passo mesmo às devidas comissões para dar seus pareceres. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento número 121/2020, de autoria do senhor vereador Divino Moreira de Alcântara. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Requerimento de número 121/2020, Nova Glória, 3 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Valdenir Adriano Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, após ouvir o plenário, um envio de ofício ao seu prefeito municipal, Carlos Luiz de Oliveira, do governo do estado, através da GEAB, solicitando dessas competentes autoridades providências no sentido de construir 40 unidades de moradia para serem construídas no loteamento Barcelar, no povoado de Novo Oriente, neste município. Justifique-se que o referido loteamento já foi aprovado pela Câmara e está em andamento os demais projetos para registro. Salientamos que na localidade existem muitas famílias carentes que não possuem teto para morar e necessitam muito desses benefícios. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de agosto de 2020, vereador Divino Moreira de Alcântara. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Determina o primeiro secretário a fazer a releitura do requerimento 126/2020, de autoria do senhor vereador Divino Moreira de Alcântara. Poder Legislativo da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Requerimento de número 126/2020, Nova Glória, 3 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor Valdenir Adriano Domingos, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Glória, Goiás. Senhor presidente, o vereador que ao final subscreve nos termos regimentais requer de vossa excelência, após ouvir o plenário, um envio de ofício ao senhor prefeito municipal, Carlos Luiz de Oliveira, junto ao governo do estado, solicitando dessa competente autoridade 60 unidades habitacionais para serem construídas no loteamento Divino Oliveira, em Nova Glória. Justifica-se que o referido loteamento já foi aprovado pela Câmara e passa pelos últimos ajustes de regularização dos projetos, pronto para a edificação de casas. Salientamos que existem inúmeras famílias carentes que estão aguardando para ser beneficiadas com a moradia. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 3 dias do mês de agosto de 2020, vereador Divino Moreira de Alcântara. Após a leitura do requerimento, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, que ele se manifestar. Aprovado o presente requerimento. Não havendo mais matéria escrita na ordem do dia, a palavra está franca aos senhores vereadores para requerimento verbal. Vereador Alanziel. Senhor presidente, quero pedir um envio de ofício ao coordenador ali de máquinas e também para o pessoal da limpeza pública, para fazer limpeza ali do setor Batista, e também, senhor presidente, pedir para que molhe
as vias públicas ali próximo ao setor de loteamento do Sonho Meu. Devido ao grande tráfego de caminhões que está passando ali próximo, está jogando muita poeira para dentro das residências. Então, eu queria pedir esse novo requerimento aí ao Executivo para estar atendendo esse pedido nosso. Obrigado. Após o pedido verbal, está em discussão. Não haver discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fique como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores para requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem de Livani. Pediu o senhor presidente para enviar ofício, o senhor prefeito, pedindo para que ele peça para molhar a praça do setor Primavera 1, lá próximo ao salão de velório. Que molha as outras praças aqui, molha a saída do Jardim Paulista, e aquela praça lá está acabando, lá está sequinha a grama lá. Pedir que joga uns caminhões d'água lá também. Após o pedido verbal, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fique como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores para requerimento verbal. Não havendo mais requerimento verbal, a palavra está franca aos senhores vereadores. Pela ordem. Pela ordem de Ivani. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Cumprimentar aqui o senhor presidente, cumprimento todos os vereadores dessa mesa, cumprimentar a secretária Nagra, cumprimento aqui o Wilson Magrin, diretor da Nova FM, cumprimento todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, conselheiro tutelar Joelmi, cumprimento toda a galera que está presente. Quero aqui só usar essa tribuna por uns minutos para falar do que aconteceu ontem à noite, aqui próximo à cidade de Nova Glória, com aquela queimada de cana que deixou a cidade toda coberta de cinza. Hoje amanheceu coberta de luto, né, de preto a cidade. E uma responsabilidade muito grande do pessoal da usina da Itapacina, do Grupo Farias. E eu fiz uma visita ao secretário de Meio Ambiente para procurar ele, quais as providências que ele teria tomado, e ele disse que está pensando em fazer uma visita lá. Está pensando em fazer uma visita lá, mas não sabe se vai fazer. Então, a gente fica pensando, o secretário do Meio Ambiente não importa uma situação dessa. Menos de 400 metros da cidade, uma queimada daquela, um fogo daquela altura. Tenho certeza que todos os moradores ali, próximos ali, ficaram aterrorizados com aquele fogo, com a altura daquele fogo e o barulho que foi aquilo lá. E sem contar que as pessoas que não têm sua casa forrada, hoje amanheceu coberta de cinza. Tantas camas, sofá, a casa toda coberta de cinza. Então, que isso não pode ficar impune, porque eles falam que é fogo criminoso, mas não tem nada de fogo criminoso. Eu fui lá hoje fazer uma visita, e olhando lá, eles aceraram a beira do canavial tudo. Passaram máquina nas beiras, tudinho acerando bem largo. E colocaram fogo no meio das canas. Então não vem com essa história que é fogo criminoso, que não é fogo criminoso, não. Foi planejado. Tanto é que hoje estão lá todo mundo colhendo as canas. Então, eles não podem ficar assim. Pelo menos, eles têm que responder um processo pelo que eles estão fazendo com o povo de Nova Glória. E se o secretário do Meio Ambiente não tomar providência, eu mesmo, como vereador, com o nosso assessor jurídico, vou processar a usina Grupo Farias, pedindo reparação, pedindo por danos morais ou por alguma coisa assim. Eles têm que reparar o erro que eles cometeram. E já 3 anos seguidos que faz aquilo ali. E fala que é fogo criminoso. Então aquilo não é fogo criminoso, não. E se o secretário de Meio Ambiente quisesse, ele já ia, ele tem poder de multar. Ele já ia lá e multava. Quem tem que explicar se é fogo criminoso ou se não é eles. Não é a gente que tem que ir lá, não. Mas já que o secretário não faz, eu como vereador, como fiscal do povo, vou fazer isso. Essas são minhas palavras. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço a Deus e os nobres companheiros da galeria que se faz presente, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão, convocando-os para
dia 7 de agosto, às 17 horas, ou qualquer momento, se fizer necessário.